Buenas noches. Hoy tenemos un programa especial, realmente muy especial para IP y para todo el Grupo Octubre. Es una charla con el expresidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, y al que todos aspiramos que sea el futuro presidente de Brasil. Todavía no es candidato, pero Lula charla sobre la situación de la América Latina, se entusiasma con los nuevos resultados electorales en Perú, con el resultado electoral en el plebiscito chileno, con el triunfo de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner en la Argentina, que lo pone como el punto de inflexión en la posibilidad de recuperar una visión progresista de rechazo al neoliberalismo en América Latina. Una charla más que jugosa con el expresidente de Brasil, que nos anuncia además que tiene muchas ganas y que seguramente este año va a visitar la Argentina. Los invito a que disfrutemos de esta conversación. Primeiro, é um prazer imenso voltar a falar contigo, falar com a Nora e falar com o povo argentino através da página 12. Ô, Vitor, nós vivemos um momento um pouco estranho na nossa querida América Latina. Eu sempre digo que eu tive o prazer de ser presidente da República do Brasil no momento em que a América Latina, certamente a América do Sul, viveu o seu melhor momento político e possivelmente o melhor momento de inclusão social que nós vivemos, seja no Chile, na Argentina, no Equador, no Brasil, na Bolívia, no Uruguai, no Paraguai. Ou seja, foi um momento auspicioso, sabe, de inclusão social de 2002 até 2014 e 2015. Depois nós tivemos o problema da morte do Kirchner, tivemos o problema da morte do Chávez, tivemos o golpe aqui no Brasil, tivemos a saída da Michelle Bachelet, tivemos o golpe na Bolívia. Ou seja, as coisas foram acontecendo de forma muito abrupta e nós tivemos um retrocesso no nosso continente, um retrocesso na nossa querida América do Sul. Eu vejo isso com muita tristeza, porque quando eu era presidente da República, eu tive uma relação com o movimento sindical brasileiro, possivelmente nunca acontecida antes com outro presidente da República, porque eu era oriundo do movimento sindical e, portanto, a minha relação com o movimento sindical era uma relação de respeito e uma relação de compreender que não existiria democracia no Brasil e em nenhum lugar do mundo se o movimento sindical não fosse forte, se os trabalhadores não fossem respeitados, se os trabalhadores não participassem das mesas de negociação, sabe, com os empresários e com o próprio governo. E eu tive, graças a Deus, a possibilidade de fazer dezenas e centenas de reuniões com o movimento sindical, de discutir os avanços da classe trabalhadora. Eu, possivelmente, tenha sido o único presidente da República que tenha visitado porta de fábrica, que tenha subido, sabe, em palanque na porta de fábrica para falar com os trabalhadores. Dezenas de vezes eu visitei porta de fábrica, porque é o meu mundo, era o mundo que eu nasci, era o mundo, sabe, que eu convivi, então eu não poderia deixar de visitar porta de fábrica. Certamente aqui no Brasil, algumas pessoas poderiam entender que o Lula, sabe, deveria ir para campo de golfe, colocar uma roupa branca e aprender a jogar golfe junto com a elite econômica brasileira. Como eu não fiz isso, e eu fui, sabe, durante 8 anos de mandato, Vitor, durante 8 anos de mandato, eu todo dia 23 de dezembro, eu fui para embaixo de um viaduto em São Paulo, conversar com os catadores de materiais recicláveis e conversar com os moradores de rua. Durante 8 anos, todo mês de dezembro, no dia 23, eu ia para debaixo de uma ponte, de um viaduto, conversar com os trabalhadores, receber a pauta de reivindicação deles. Possivelmente, essa política de inclusão e essa política de respeito que nós tivemos com o povo trabalhador possa nos ter criado caso. Mas eu estou dizendo isso para dizer que o retrocesso que nós sofremos na América do Sul, sabe, começa a ser recuperado com a vitória do Alberto Fernandes,
sabe, na Argentina, começa a ser recuperado com a volta do Luiz Arce à presidência da Bolívia, começa a ser recuperado com a vitória do Castilho no Peru. Ou seja, aos poucos a gente vai tentando mostrar para a sociedade que a democracia ela tem que ser exercida em toda a sua plenitude e que só tem sentido a palavra democracia se nela estiver incluído as pessoas mais pobres, as pessoas mais necessitadas. Ou seja, não pode, num processo democrático, ter pessoas dormindo na rua. Não pode, num processo democrático, ter pessoas que vão dormir à noite sem ter comida, um prato de comida, sem ter um café para tomar de manhã. Ou seja, não pode existir num processo democrático um sistema de prostituição infantil ou trabalho escravo. Ou seja, tudo isso acontece na nossa querida América do Sul porque nós tivemos, durante 500 anos, governos liberais que não permitiram que a sociedade conseguisse subir os degraus na escala social que todo mundo tem direito de subir. Agora que a Suprema Corte me colocou outra vez inocente e de forma com disposição de poder participar de um processo eleitoral, eu fico muito agradecido de saber que há uma preferência da maioria do povo brasileiro de votar a eleger o Partido dos Trabalhadores para governar esse país. Obviamente que nós temos que trabalhar, ainda falta muito tempo. Eu tenho dito, Vitor, que ainda não sou candidato porque eu acho que, nesse momento, a gente tem que estar brigando para que haja vacina para todo mundo, porque a vacina é a única coisa que vai nos dar efetivamente tranquilidade. Eu estou brigando para que haja um auxílio emergencial para que as pessoas que estão desempregadas tenham que comer, que haja um auxílio para que a gente possa permitir que pequenos e médios empresários possam continuar tocando os seus negócios. E aí, depois, nós vamos pensar na questão eleitoral. Essa é a minha vontade, é o meu objetivo, mas aqui no Brasil nós vivemos uma situação muito desagradável. Nós temos um presidente que você conhece, deve ter muitas notícias dele na Argentina, é um presidente que não estimula o amor, não estimula a fraternidade, não estimula a solidariedade, o negócio dele é ódio, é confronto, é miliciano, ou seja, agora mesmo está se apurando na CPI o processo de genocídio que ele praticou na questão do Covid-19. No Brasil, nós temos já 516 mil pessoas mortas por conta do Covid e temos 18 milhões de casos de Covid, de pessoas infectadas. Ou seja, metade dessas mortes poderiam não ter existido se o nosso governo tivesse agido como governo. Ou seja, numa crise como essa, o papel do governo era criar um comitê de crise. Esse comitê de crise deveria ter, além do Ministério da Saúde, deveria ter um grupo de especialistas sobre a questão, sabe, do Covid, deveria ter participação dos secretários de saúde dos estados e firmar um protocolo para que a gente pudesse orientar a sociedade brasileira. Isso não aconteceu. Ao mesmo tempo, o Brasil teve a oportunidade de comprar vacina logo no começo. A Organização Mundial da Saúde chegou a oferecer ao Brasil 70 milhões de doses de vacinas e o governo não quis comprar. Agora mesmo há uma denúncia de corrupção na compra de vacinas que ainda não está apurada, mas que está sendo denunciado e está sendo apurado na CPI. Vamos ver aonde que a CPI chega na apuração. E eu não sou daquele de denunciar antes de apurar, eu quero que apure, se tem suspeita, apure, investigue e puna-se, sabe, se houve corrupção. Há denúncias aqui de que teve pessoas ligadas ao Ministério da Saúde, ao governo, que cobrava $1 por cada vacina. Ou seja, isso é denúncia ainda, isso não está apurado, está sendo investigado agora. Bem, então, pelo fato do governo não ter cuidado, sabe, do coronavírus quando ele chegou, pelo fato do governo não acreditar no vírus, pelo fato do governo dizer que era só uma gripezinha que não ia afetar muita coisa, e pelo fato do governo ficar receitando
um remédio que não tem nenhuma validade científica para o Covid-19. É um remédio utilizado muito para curar as pessoas de malária, mas não é um remédio provado cientificamente que não serve para o coronavírus. E o presidente Bolsonaro passou a ser, então, o representante, sabe, desse remédio, fazendo discurso, mandando as pessoas comprar o remédio. O Exército produziu não sei quantos milhões de caixas de remédio, sabe, sem nenhuma utilidade para o Covid-19. Tudo isso está sendo apurado agora. O governo chegou a criar um comitê, um gabinete paralelo para receitar remédios que não estavam previstos pelos cientistas brasileiros, pelos médicos brasileiros. Bem, então, o Bolsonaro está sendo chamado de genocida, porque o Bolsonaro tem grande responsabilidade por uma grande parte das mortes que aconteceram no Brasil, que poderia ter sido evitada. Eu não me sinto confortável para falar isso, porque eu não tenho prova, não tenho. A única coisa que eu tenho são os números e são os gestos de impropriedade, de incompetência, de má vontade do presidente em cuidar do povo brasileiro na questão do Covid. Até hoje ele continua não acreditando, até hoje ele continua não utilizando máscara, até hoje ele continua mentindo. Só para você ter uma ideia, foi criado um observatório, sabe, das mentiras contadas pelo Bolsonaro, e chegaram à conclusão que o Bolsonaro mentiu 3.151 vezes desde que assumiu a presidência. É, em média, 4 mentiras por dia. É, em média, 4 fake news por dia. Então, esse presidente, na verdade, veja, ô Vitor, eu que sou um democrata, eu que admito e acho que a alternância de poder é uma coisa saudável para a democracia. Não tem nenhum problema que a esquerda eleja um candidato amanhã, depois a direita possa eleger um, sabe? Mas que a democracia seja tratada com uma certa civilidade, com certo respeito às instituições, com certo respeito às diferenças. Eu nunca imaginei que o Brasil fosse eleger um genocida, um fascista, uma pessoa que não gosta de democracia, que não gosta de negro, que não gosta de LGBT, que não gosta de sindicato, que não gosta de trabalhador. Ou seja, ele não gosta de índio, ele não gosta de preservar a floresta amazônica, ou seja, ele não tem limite para as maldades. Ele não tem limite. Nós temos no Brasil hoje o maior número de desempregados da história do país. São quase 15% da população economicamente ativa desempregada. Você sabe que nós temos uma precarização enorme no Brasil, ou seja, as pessoas acham que são microempreendedores, sabe, quando, na verdade, as pessoas são quase que, sabe, trabalham sem nenhum direito, se ficar doente não tem direito, se acidentar não tem direito. Sabe, é uma coisa que a gente não via destruir tudo que era a conquista dos trabalhadores que nós tivemos na década de 40, na década de 50, no nosso governo, e nós, portanto, vamos ter muito trabalho para recuperar isso. Nós vamos ter não só que recuperar, agora mesmo ter um processo de privatização, desmontando a Petrobras, destruir a indústria naval. Estamos agora tentando privatizar a nossa principal empresa de energia elétrica, que é a Eletrobras, uma estatal muito grande, muito importante, ou seja, porque é a única coisa que eles sabem fazer. Eles não estimulam e não falam a palavra crescimento, não falam a palavra desenvolvimento, não falam a palavra geração de emprego, não falam a palavra distribuição de renda, tudo para eles é o contrário. E hoje nós temos, possivelmente, a maior queda da massa salarial dos últimos 30 anos no Brasil. Então, meu caro, nós vamos ter uma tarefa imensa, mas uma tarefa muito grande, gigantesca, para recuperar o Brasil e fazer com que o povo brasileiro volte a ter esperança, volte a sorrir, volte a trabalhar, tenha direito de tomar café, almoçar e jantar todo dia, tenha direito de entrar numa universidade, sabe? É tudo que nós já fizemos e é tudo que eles destruíram.
Não é possível que em 500 anos a gente não tenha nenhum país na América Latina altamente desenvolvido. Toda vez que você tem um governo que começa a melhorar, tem um golpe e derruba o governo. Então, o continente latino-americano precisa se desenvolver, o continente africano precisa se desenvolver, ou seja, e que a China continue crescendo, que os americanos continuem crescendo, mas nós queremos crescer. Nós queremos ter a nossa soberania. Nós queremos que os nossos povos tenham autodeterminação sobre as coisas que a gente tem que fazer aqui. E eu não vejo flexibilização no discurso americano para a América Latina. É quase como se fosse um discurso de dominação. Vocês não podem crescer, vocês não podem ficar ricos, vocês não podem ter soberania, vocês não podem se desenvolver. Quando você começa a se desenvolver, coloca o embaixador para tentar organizar golpes no nosso continente. Não é possível. Então, meu caro, como eu acredito, porque eu vivi, Vitor, eu acho que foi o momento mais rico que nós vivemos na América do Sul, foi no tempo da Unasul, foi no tempo que Kirchner, Chaves e eu, Lago, depois Michelle Bachelet, depois Cristina, Evo Morales, Rafael Correia, sabe? E mesmo companheiros como Toledo, depois o Alan Garcia, sabe? A gente tinha uma relação mais latino-americana. A gente tinha uma vocação mais sul-sul, sabe? E isso foi desmontado. E nós agora precisamos recuperar. E é por isso que eu acho que o Alberto, sabe, está fazendo um papel muito importante. Sabe, eu sei que está difícil a situação, mas se eu pudesse dar um conselho, eu falava, Alberto, não desanime nunca. É difícil, mas não desanime. Persista, cuide da saúde do seu povo. Eu sei que tivemos problemas de vacinas em vários países do mundo, porque essa é uma outra coisa, Vitor, grave. Eu escrevi documentos junto com vários cientistas pedindo para que a vacina, sabe, não tivesse patente. A vacina teria que ser transformada num bem público para todos terem direito à vacina. Eu dei uma entrevista para os Estados Unidos, dei entrevista para a Rússia, dei entrevista para a Alemanha, para a França, para a Inglaterra, dei 2 entrevistas para a China, apelando para que os presidentes transformassem a vacina num bem público. A vacina não é para enriquecer dono de laboratório, a vacina é para salvar a humanidade. E os países ricos precisam ajudar a financiar para que os países pobres recebam a vacina em quantidade suficiente para garantir ao povo o direito de ser vacinado, que é a única garantia que nós temos de escapar do Covid-19. Usted hacía referencia al principio de esta última presentación, Lula, sobre el observatorio que fijó, que determinó 4 mentiras por día promedio del presidente Bolsonaro. Mi pregunta va orientada como periodista, ¿no? A ¿Cómo ve usted, con esa amplia experiencia política y en función de lo que le pasó y de las mentiras que se repitieron sobre su gobierno, el rol de los medios de comunicación en esta construcción del sentido común que ha hecho y que hace que se crean determinadas mentiras que en definitiva terminan atentando contra la propia democracia? Nora, há uma coisa grave aqui no Brasil. Normalmente, os donos dos meios de comunicação não gostam quando a gente fala que eles não são democráticos. Certamente, o Clarim não gosta quando alguém faz uma acusação dizendo que o Clarim tem um pensamento de direita, sabe? E que fazia muita oposição a Cristina, fazia muita oposição ao Kirchner e certamente está fazendo muita oposição ao Alberto Fernandes. Ou seja, eu acho que aqui no Brasil a gente tem que ter consciência que o ódio que surgiu no Brasil, e a eleição do Bolsonaro se deve ao comportamento da imprensa de negar a política. Sabe, toda vez que você nega a política, o que vem depois da política é pior.
porque não tem saída para a democracia senão o conflito e a disputa política entre as partes organizadas da sociedade, que são os partidos políticos, para governar um país. E que haja alternância de poder, que haja governo de várias correntes, mas a democracia é importante. E aqui no Brasil foi vendido um ódio. E foi vendido um ódio contra o PT. E foi vendido uma quantidade de mentiras. Eu não tenho orgulho de dizer isso, ô Vitor e Nora, eu não tenho orgulho de dizer isso. Mas eu posso dizer para vocês dois de que nunca houve na história da América do Sul, em 500 anos, nunca houve na história da democracia da América do Sul a quantidade de inverdades, a quantidade de acusações falsas contra um ser humano do que aconteceu contra mim. Eu tive horas e horas e horas, sabe, dos principais jornais. Eu tive capas e mais capas das revistas. Eu tive primeira página dos jornais. Eu tive muitos rádios. Sabe? Eram horas, sabe, tentando me descaracterizar, tentando me envolver com corrupção, tentando valorizar as mentiras dos procuradores. E eu tinha tanta convicção da minha inocência que eu resolvi brigar. Eu poderia ter saído do Brasil, eu não quis sair do Brasil. Eu poderia ter ido para uma embaixada, eu não quis sair para uma embaixada. Eu falei, não, eu vou derrotar eles, porque eu tenho certeza da minha inocência. Eu fui dirigente sindical durante muito tempo. Grande parte da minha vida foi ligada ao movimento social. E você sabe que no movimento social, no movimento sindical, a gente tem altos e baixos. Tem momentos em que a gente está mais organizado e a luta, sabe, se desenvolve com maior rapidez. Tem momento que a gente tem mais dificuldade de organizar. Sobretudo em época de desemprego, a gente tem mais dificuldade de organizar os trabalhadores, né? Porque os trabalhadores ficam preocupados em não perder o seu posto de trabalho. E nós tivemos dificuldade, essa é a verdade, e sobretudo com a pandemia, porque você tem que, ao mesmo tempo de fazer o discurso para o povo não fazer aglomeração, para o povo utilizar máscara, para o povo se cuidar, você, ao mesmo tempo, tem que convocar para fazer manifestação. Eu diria para você, Vitor, que a sociedade brasileira está acordando. Eu diria para você que parece que nós passamos um certo momento anestesiado. E eu acho que a sociedade agora resolveu levantar a cabeça e resolveu reconquistar a democracia para o povo brasileiro. É isso que me deixa feliz, é isso que me deixa muito otimista, porque o movimento sindical está se levantando, o movimento social, o movimento do sem-teto, o movimento por moradia, movimento por saúde, tudo isso está melhorando, sabe? E o povo está indo para as ruas. Já teve 4 manifestações aqui no Brasil, vai ter outras manifestações. Eu pretendo, a partir, sabe, do mês de julho, a partir do dia 12 ou 14 de julho, ou um pouco mais para frente, eu pretendo começar a fazer uma viagem pelo Brasil, visitar os vários estados do Brasil, para que a gente possa começar a conversar com o povo. Obviamente que eu tenho que tomar cuidado, eu não posso ficar fazendo aglomeração, porque eu não quero ser contraditório com aquilo que eu peço para as pessoas se cuidarem, eu não posso ficar fazendo aglomeração de pessoas. Mas eu vou tentar encontrar um jeito de viajar o Brasil inteiro, de poder conversar, sabe, com o Brasil inteiro. E uma coisa que eu vou te contar, viu, Vitor? Uma coisa que eu vou dar um furo para você. Eu pretendo, esse ano, ir à Argentina. Eu pretendo, esse ano, ir à Argentina. Essa semana, falei com meu amigo Celso Amorim, que eu estava pensando em fazer, porque o ano que vem vai ser muito atribulado, se tiver eleição, vai ter muitos problemas aqui internos. E então, eu tenho vontade de fazer uma visita à Argentina, primeiro de agradecimento ao povo argentino, ao movimento sindical argentino, sabe?
de agradecimento ao comportamento da Cristina, solidariedade e, sobretudo, o comportamento do Alberto Fernandes em minha defesa. Sabe? Então, eu pretendo ir à Argentina para agradecer isso. Eu estou esperando melhorar um pouco a situação, sabe, das vacinas, né? Eu estou com cuidado, mas eu tenho muita fé em Deus, sabe, que eu ainda vou na Argentina este ano para fazer uma visita ao povo argentino. E aí, se eu for na Argentina, eu quero encontrar com os meus companheiros dirigentes sindicais e você pode ajudar a organizar uma bela reunião com muito cuidado, com distanciamento, para que a gente possa conversar um pouco. E aí eu quero tomar um café ou um chimarrão com o presidente Alberto Fernandes e com a Cristina e com outros companheiros que eu travei tanta amizade na Argentina. Você sabe que a Argentina é um país que eu tenho uma predileção pela Argentina, sabe? Eu sou um brasileiro admirador do Maradona. E o que me fazia gostar do Maradona não era só que ele era um jogador de bola refinado. Sabe, o que eu gostava do Maradona é que ele tinha, sabe, dignidade política. Ele tinha lado. Ele não tinha vergonha. Gostou do meu espanhol? Vergonha. Ele não tinha vergonha de dizer quem ele era, de quem que ele gostava, quem que ele admirava. Então, sabe, eu gosto do povo argentino por isso, sabe? Então, e porque sempre me trataram muito bem, sabe? Então, eu sinceramente espero poder fazer uma visita à Argentina esse ano e, se Deus quiser, pessoalmente te dar um abraço, agradecer a quantidade de títulos de doutor honoris causa que eu recebi na Argentina, inclusive da universidade que você, sabe, é o chefe, sabe? Então é isso, Vitor. Eu sinceramente, eu estou bem, estou acreditando de que a direita vai perder as eleições, estou acreditando que quem vai derrotar o Bolsonaro não é o Lula. Quem vai derrotar o Bolsonaro não é nenhum outro candidato. Quem vai derrotar o Bolsonaro é o povo brasileiro que quer paz, que quer tranquilidade, que quer trabalhar, que quer salário, que quer cultura, que quer lazer, que quer respeito, que quer voltar a tomar café, almoçar e jantar todo dia. E poder viajar de férias para a sua família sem preocupação com o coronavírus. Então, eu te digo que eu estou vivendo um momento bom. É por isso, Vitor, que eu falo todo dia. Sabe, só há uma explicação para estar acontecendo comigo o que está acontecendo. É que tem o dedo de Deus na minha cabeça, sabe, me guiando para que eu mantenha calma, para que eu tenha paciência, para que eu não tenha ódio. Ódio. Porque, Vitor, quando você tem ódio, você não está bem, você não dorme bem, você não come bem, a comida não faz digestão porque você fica com mal-estar. Então, é importante a gente valorizar o dom da vida. O dom da vida é a coisa mais sagrada que nós recebemos de Deus e, por isso, a gente tem que utilizar o dom da vida para passar coisas positivas para a sociedade, para passar esperança para a sociedade, para acreditar sempre que o amanhã será melhor. É isso que norteia a minha vida. É isso que me faz estar bem. E é por isso que eu digo, eu tenho 75 anos de idade, tenho 30 anos de energia e tenho muita vontade de continuar brigando, porque a democracia é uma necessidade vital para o nosso povo, para a nossa América do Sul, para o Brasil e para toda a América Latina. Eu queria só te dizer uma coisa e dizer, através do Página 12, ao povo argentino, uma coisa que eu acho importante. Veja, a minha indignação é que não existe nenhuma razão para que a Argentina, que já foi a 5ª economia do mundo,
para a Argentina, que tem um poder de capacidade produtiva e intelectual muito grande, tenha tanta gente passando fome. Não é possível que o Brasil, que já foi a 6ª economia do mundo, que tinha acabado com a fome em 2012, tenha tanta gente passando fome. Sabe, é importante que a gente compreenda que tem uma elite nos nossos países, uma elite econômica, tem uma classe empresarial, tem uma classe que representa o setor financeiro que não tem nenhuma preocupação com a solidariedade. Porque não é possível que tenha um argentino passando fome, um brasileiro passando fome. 2 países que são extraordinários produtores de alimento do planeta. Sabe, você imagina que a Argentina estava se recuperando no tempo do Kirchner, no tempo da Cristina. Aí, sabe, elegeram um liberal, o que aconteceu? Em pouco tempo ele fez uma deusa externa, sabe, estrondosa, que agora o Alberto Fernandes tem que pagar. Então, é importante que as pessoas tenham noção do que aconteceu na Argentina, do que aconteceu no Brasil, sabe? E que, quando a gente ganhar as eleições, sabe, seja qualquer candidato de esquerda progressista, como o Alberto ganhou na Argentina, sabe, é preciso ter um tempo para que a gente possa recuperar e colocar o país na normalidade. Sabe? Então, é preciso, eu queria que você transmitisse ao Alberto e ao povo argentino a minha solidariedade, porque as pessoas que são responsáveis pelo povo estar com fome, agora estão acusando o Alberto Fernandes. Mas as pessoas que fizeram a dívida com o FMI, agora estão acusando o Alberto Fernandes. É sempre assim. É sempre assim. Aqui no Brasil, as pessoas que roubaram acusaram o PT. Sabe? Então, é preciso que a gente tenha noção política do que está acontecendo, para que a gente não perca a esperança, para que a gente não possa ficar defendendo coisa errada, sabe? E sempre os ricos se colocam, sabe, como donos do meio de comunicação para poder acusar as pessoas que querem fazer política social nesse país. Então, eu queria te dizer o seguinte, olha, eu quero que o povo argentino, sabe, não perca a noção de quem causou danos à Argentina, do que o companheiro Alberto Fernandes está tentando fazer para recuperar a Argentina, da mesma forma que vai valer para nós aqui no Brasil. Quando nós chegarmos outra vez na presidência da República desse país, quando um partido de esquerda, ou todos os partidos de esquerda elegerem um candidato aqui no Brasil, quem chegar vai pegar o Brasil numa situação econômica ruim, muito ruim, e vai preciso recuperar. E leva um tempo. Então, eu queria, sabe, através, sabe, do Página 12, sabe, transmitir minha solidariedade aos companheiros argentinos, de coração, e ao companheiro Alberto Fernandes. Força, força, não desanime. E tem uma palavra, Alberto, que a gente não pode esquecer, que é que não desista nunca. A única luta que a gente perde é aquela luta que a gente não participa ou que a gente não faz. Então, vamos lutar, porque o povo acredita e é necessário a gente lutar para dar ao povo o direito de voltar a sorrir na Argentina, no Brasil e na América do Sul. Um beijo no coração de todo o povo argentino, um beijo no coração, Vitor e Nora, sabe? Que Deus abençoe vocês.